Olá, boa noite. Boa noite. Como fazemos todos os domingos, aqui estamos para mais um Evangelho no Lar. São exatamente 19 horas e nesse momento vamos iniciar, como sempre, com a nossa oração. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, que sempre estão conosco, especialmente nesse momento do Evangelho. Queremos pedir as bênçãos e a luz do entendimento necessários a todo irmão, a toda irmã que nos assistir agora ou em outra oportunidade. Que esteja, Mestre Jesus, receptivo, a fim de que possa usufruir de todas as benesses do teu amor, da tua paz e da tua luz, chegando até nós, iluminando os nossos lares, a nossa vida. Os nossos amores, Mestre Jesus, ilumina o caminho de cada um. E também te rogamos por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Nós te rogamos por eles também. Por todas as bênçãos que recebemos, pela magnetização, a fluidificação das nossas águas que nesse momento estão colocadas junto a nós, colocando nelas um medicamento invisível, necessário ao nosso corpo de matéria, ao nosso corpo de espírito. Por isso te agradecemos, Mestre Jesus, e te convidamos, fica conosco em mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigada, que assim seja. E nós vamos iniciar hoje, referente ao nosso texto, que hoje está no capítulo 25, Ajuda-te e o céu te ajudará. Um texto de André Luiz, uma psicografia de Chico Xavier, que diz assim: se você quiser. Diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respirará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um, sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer-lhe os princípios, através de seus atos, convertendo-se-lhe o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplícios. Mas, se você quiser consagrar-se ao próprio dever com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho de todos, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegrias. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias que a fé lhe brilhará no coração, por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não supõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior. Mas se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia,
poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os seus semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente para você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz, com a experiência da sombra, como você quiser. Uma boa reflexão para todos nós, né? E aí, para quem gosta de nos acompanhar, como falamos, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e vos será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá a porta. Que homem entre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? Ou, se pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Portanto, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens aos que lhe pedem. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. E vamos lá para o nosso roteiro sistematizado, que sempre vem em nosso auxílio. E diz assim: o que Jesus nos ensinava quando assim se referia? Que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do bem desejado, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Tal é o sentido moral das palavras do Cristo. Buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Dessa forma, será mesmo necessário pedir a Deus o que necessitamos, uma vez que é pelo trabalho que se consegue as coisas? Embora Deus saiba o que precisamos e nos auxilie sempre, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho encetado. O pedido a Deus é um ato de reverência e humildade que se torna necessário em qualquer atividade nossa. Sempre é bom, né, colocarmos Deus nas nossas tarefas. Não importa o trabalho que estejamos fazendo. Devemos então pedir qualquer coisa a Deus? Não, pois nem sempre o que queremos é o que necessitamos. Por outro lado, a razão e a inteligência nos foram concedidas pela providência, também para nos auxiliar a agir com critério e bom senso ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus. Deus, segundo a sua vontade, pode aceder a certos pedidos nossos dentro do nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe a imutabilidade de suas leis. E qual o sentido, então, da expressão ajuda-te a ti mesmo? Significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do seu semelhante. Para isso, deve ele utilizar todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. A lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. O progresso, outra lei natural, surge em decorrência do trabalho. E como é que o céu, que Deus nos ajuda?
Bom, Deus nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural da aplicação digna do nosso trabalho e ainda ao nos propiciar um bem-estar interior em face de havermos cumprido o nosso dever. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. E como é que progride a humanidade? O desejo incessante do melhor impele o homem a aplicar sua inteligência na descoberta de novos meios de melhorar a sua posição. Com isso, ele vai aperfeiçoando o meio em que vive, ao mesmo tempo em que progride. Com a sobrevivência da alma, o espírito conserva armazenados em si os conhecimentos já adquiridos, que são aprimorados através de novas reencarnações. Ou seja, muitas vezes tem aqueles irmãos que têm aptidões, né? Que nem mesmo se dão conta que já vieram com aquilo, com aquele dom, né? Porque já veio de outras encarnações, muitas vezes já trabalhavam, já eram administradores, né? E aí agora ressalta mais nessa encarnação. Então, por isso é bem importante sabermos que nós temos uma vida, mas várias existências corpóreas. E aí fica tudo no arquivo da nossa memória. Assim se explica essas crianças que falam idiomas sem nunca terem estudados, que compreendem coisas que muitas vezes nós adultos não compreendemos. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Afinal, o progresso é filho do trabalho, pois o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão em procurar seu alimento, em meios de preservar-se das intempéries e de defender-se de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o que falta ao animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impele à busca dos meios de aprimorar sua condição e o que o conduz às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através de suas buscas, sua inteligência cresce, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, é preciso o alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Se nós olharmos para trás, né, vamos nos lembrar do homem das cavernas. Então, nós já evoluímos. Mas o progresso que cada homem alcança individualmente durante sua vida é muito pouco e mesmo imperceptível se comparado a um grande número. Assim como a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma, se tantas almas se fossem todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria incessantemente, mas a partir de elementos primitivos, e tudo sempre estaria por fazer, por aprender. Não haveria motivos para que hoje o homem fosse mais adiantado que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma, ao contrário, retornando com seu progresso cumprido e adquirindo a cada vez algo mais, gradualmente passa da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho do corpo, seus membros
iriam atrofiar-se. Se o tivesse liberado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, em estado de instinto animal. Por isso fez do trabalho uma necessidade. Ele lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho de tuas obras, pois terás o mérito e serás recompensado conforme o que tiveres feito. Então, quando pedimos ao Pai, né, as coisas vão se encadeando na nossa vida, as coisas vão aparecendo, pedindo com fé, nos conectando com esse Pai bondoso e amoroso. Se a pessoa está sem um trabalho, que venha, né? Mas nós precisamos, busca e acharás. Vamos largar currículo, né? Não vamos ficar sentado em casa, vamos à luta, vamos procurar, vamos atrás, sempre com fé. E as portas vão se abrir com certeza. Aqueles problemas que achamos que não tem solução, para Deus nada é impossível. Nós conseguimos muitas coisas com Deus. Basta que façamos com fé e sempre querendo bem, jamais pensando em prejudicar alguém. E aí nos diz assim: além das já enumeradas, que outra finalidade tem o trabalho? O trabalho tem ainda o objetivo de permitir ao homem exercitar seu corpo e a sua inteligência para desenvolvê-los. As próprias características do corpo humano e as tendências do espírito que o anima já são um convite ao trabalho. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, do corpo e da inteligência, seus membros se teriam atrofiado e seu espírito teria permanecido na infância. É isso, bem simples. Segundo esse princípio, os espíritos não vêm poupar ao homem o trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas a produzir, de maneira que o homem não tivesse de ir apanhar o que lhe seria posto nas mãos, sem ter a fadiga de abaixar para recolher e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio sem maiores inconvenientes, e um e outro se darem o mérito sobre algo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm liberar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e a estrada que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te damos a força necessária se queres empregá-la. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar tua estrada e te será dada. Pede a força de resistir ao mal e a receberás. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-te e, como anjos de Tobias, irão servir-te de guias. Pede bons conselhos e nunca te serão recusados. Olha que lindo isso, meus irmãos. Bate a nossa porta e te será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, com fervor, com confiança. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Sem isso, serás abandonado às tuas próprias forças e tuas quedas serão a punição do teu orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: busca e acharás, bate e a porta te será aberta. Essa é a certeza, né? Que Jesus sempre, sempre está conosco. E aí, no nosso roteiro sistematizado, nos diz assim: por que os espíritos não ajudam o homem nas descobertas e invenções e na solução de problemas graves como a guerra, as doenças incuráveis e a fome, etc.? Porque assim estariam
tolhendo suas possibilidades de aprendizado e trabalho, além de que estariam impedindo o progresso de seguir o seu curso normal. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Eles vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Isso é muito consolador para todos nós. A doutrina espírita tem isso, ela nos esclarece e nos consola. E isso é muito bom, porque essa certeza, para todos nós que temos fé no Mestre Jesus, que sabemos que ele veio por nós, para nós, isso é muito bom. Essa certeza de que nós vamos pedir e nós vamos conseguir. Sempre que for no bem, sempre que aquilo for o melhor para nós, o nosso Pai vai nos enviar, com certeza. E tudo é no momento dele. Nós temos o hábito de ser imediatista, né, meus irmãos? Mas é no tempo de Deus, vem as coisas para nós. Pode pedir, pode, tem certeza. Olhai as aves do céu. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam. Pois onde está o tesouro, aí também está teu coração. Ou seja, né, aqueles valores morais, né, todo o bem que praticamos, isso os ladrões não vão roubar, né? Por isso vos digo, não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é nada mais que o alimento? E o corpo, mais que a veste? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côvado, né? Côvado é uma medida, né, de 66 centímetros, a mais ao comprimento de sua estatura? E por que também vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, e, no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto maior será a sua preocupação em vestir-vos, ó homens de pouca fé. Ou seja, o Pai cuida de tudo. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Assim fazem os gentios que estão à procura de todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19, 21, 25 a 34. E aí nos diz assim o nosso roteiro: o que são os tesouros da terra e os tesouros do céu? Na terra são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas, a posse egoísta. No céu são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos e a ação no bem. Beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma
infatigável. E por que Jesus nos aconselha a acumular os tesouros do céu e não os da terra? Porque quando nos dedicamos à exclusiva busca dos tesouros da terra, esquecemos da nossa evolução espiritual. O único objetivo que temos e que só será conseguida quando buscarmos os tesouros do céu. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houverdes instalado em ti mesmo. Isso nos disse Emmanuel no livro Fonte Viva. Porque o coração está onde se encontra o nosso tesouro? Jesus disse, né? Porque a nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Daí a necessidade de nos ocuparmos na vida com atividades nobres, amealhando bondade, compreensão e simpatia. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Olha que lindo. Emmanuel, um livro Pão Nosso. E aqui, queridos irmãos, vamos mais uma vez encerrando o nosso Evangelho no Lar, passar rapidinho, né? Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele e recebendo essas bênçãos. Então, sempre coloca a sua água no início, né? Deixa a água ali. E se não puder assistir, não puder ouvir no momento, não tem problema. Fica no YouTube, se inscreve no canal que recebe automático o meu Evangelho no Lar, meus vídeos. E deixa muitas vezes, se o clima não estiver bom no lar, deixa lá, como eu brinco sempre com meus netos, deixa falando sozinha, bota lá no celular e deixa lá. Ou então, quando vai dormir, coloca a água ali, pede a Jesus e as bênçãos virá. Se tiver alguma dificuldade com algum problema muito preocupante mesmo, faz oração à noite, bota alguma coisa nesse sentido, pode ser o evangelho, pode ser uma oração, faz alguma coisa assim nesse sentido, faz a oração e dorme. E depois me conta se de manhã não acordou mais leve e muitas vezes com a solução daquele problema que parecia não ter solução. Pode confiar, o Mestre Jesus jamais nos abandona. Lembrando sempre que após esse evangelho, sempre estou disponível no Messenger para conversarmos através do diálogo fraterno. O que for falado entre nós ficará entre nós e o Mestre Jesus. Então, uma vez mais, vamos elevar o nosso pensamento a esse Mestre bondoso e amoroso, ao nosso Pai de justiça, de amor, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecidos somos, Mestre Jesus, porque sabemos que tu jamais abandona todos nós, esse teu amor incondicional por cada um de nós, mesmo sabendo que ainda somos pequenos e errantes nesse caminho. Tu estás sempre conosco e basta, como disse o Evangelho, com as tuas palavras, basta pedirmos, as portas se abrirão. Te rogamos, Mestre, por todo aquele irmão que nesse momento está aflito. Muitas vezes por um problema de ordem pessoal, pode ser a dificuldade no trabalho, ou em conseguir um trabalho. Nós te rogamos, Mestre Jesus, por cada irmão, por aqueles que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma. Nós te rogamos.
E te rogamos ainda mais, Mestre Jesus, como eternos pedintes que somos, adentra cada lar. Dissipa as trevas, Mestre Jesus. Que o amor, esse amor que tu tens por nós, esse amor incondicional, vá contagiando cada membro dessa família, cada irmão, nesse momento. E que todo aquele que adentrar a este lar que nesse momento tu visitas, possa sentir a tua humilde presença, o teu amor, a tua paz, que sejam constantes na vida de cada um de nós. Muito obrigada. Que assim seja. Até o próximo domingo. Um grande beijo. Obrigada pela companhia.